Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que saudade de fazer mais um vídeo aqui pro canal, saudade de estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Medcast PUC Paraná. Eu vim aqui hoje com uma outra aula de bioquímica, né? Fazendo um fechamento daquela parte de integração de metabolismo. E eu vim falar um pouco hoje para vocês de obesidade e regulação da massa corporal. Eu acabei dividindo essa aula em duas partes, parte 1 e 2, porque eu achei um conteúdo um pouco pesado para fazer tudo em uma aula só. Então eu dividi em duas partes, tá? Eu me chamo Adam de Aguiar, então, faço medicina na PUC Paraná, e eu usei como referência base para a realização dessa aula, então, o livro Princípios de Bioquímica do Leninger. Então, praticamente tudo que eu tirei daqui da aula tá nesse livro aí, tá? Queria chamar a tua atenção aqui, meu amigo, minha amiga, que sofre também de obesidade ou que conhece pessoas que sofram de obesidade, amigos, parentes, que ao final do segundo vídeo, então, eu vou dar aqui um grande instrumento para que as pessoas que sofrem com essa condição consigam vencer a obesidade. Sim, a obesidade ela é uma doença crônica, mas que é possível de ser vencida, tá? Então, no final da segunda aula aqui eu vou dar um instrumento poderoso, né, para que vocês possam ajudar essas pessoas, divulgando isso para essas pessoas, alguns segredos, né, que eu acabei descobrindo com relação à obesidade que podem ajudar muito essas pessoas, tá? Então não percam a segunda parte da aula. A apresentação eu vou pular, né, todos já me conhecem. Então vamos começar aqui, né, com dados epidemiológicos. Eu retirei esses dados do Leninger, então isso foi em 2014, esses dados já devem estar maiores, né, com toda certeza, com relação à obesidade, então, nos Estados Unidos da América, né? Então, conforme o Leninger mesmo trouxe, cerca de 30% da população norte-americana ela já se encontra obesa. Isso sem falar do sobrepeso, que já acomete cerca de 35% da população americana. Tá? Então, é uma condição muito grave, considerada hoje uma pandemia mundial, a obesidade, assim como a diabetes, decorrentes, né, de muitos fatores, não apenas fatores genéticos, mas também fatores socioambientais, comportamentais. E como se chegou a esses dados? Sempre lembrando do IMC. O IMC é calculado então pelo peso divididos pela altura em metros ao quadrado. Lembrando que IMCs entre 25 e 30 acabam enquadrando a pessoa como sobrepeso e IMCs acima de 30 acabam enquadrando a pessoas com obesidade. Acima de 30 até 35 seria a obesidade 1. 35 a 40, 2. Acima de 40, 3, ou mórbida. E acima de 50, alguns autores já consideram como obesidade supermórbida, tá? Então é uma outra classificação, uma outra divisão que alguns autores acabam utilizando. Então, conforme as palavras do saudoso Leninger, a obesidade ela é considerada uma grande ameaça à vida. Por quê? Porque a obesidade ela aumenta muito a chance de diabetes tipo 2, infarto agudo do miocárdio, acidentes cerebrovasculares, cânceres, uma grande infinidade de cânceres, acho que mais de 20 tipos de cânceres já estão relacionados à obesidade, dentre eles de colo, mama, próstata, endométrio e muitos outros. Então há um grande interesse da sociedade científica, sociedade acadêmica, de compreender como que ocorre a regulação da massa corporal e como que ocorre o armazenamento, então, de gordura no tecido adiposo. Então é isso que a gente vai entender um pouco durante essa videoaula. Então o que é a obesidade? A obesidade ela é considerada uma doença crônica com repercussões graves na vida de uma pessoa, então tudo resultado de um excesso de calorias na dieta. Então eu tenho um consumo energético grande e um gasto energético pequeno. Então eu tenho um balanço, um saldo positivo de calorias que acaba sendo armazenada na forma de gordura, tá? Então esse excesso de calorias ingeridas ela pode ter diferentes destinos. Por exemplo, podem virar gordura e serem armazenadas no tecido adiposo, como a gente já viu em aulas passadas como isso ocorre. No caso, por exemplo, da glicose em excesso, como que ela é convertida em gordura. Esse excesso pode ser queimado, então, em exercícios extras que o organismo, que o indivíduo realize, ou pode ser também desperdiçado, então, para a produção de calor, né, via termogênese. A gente já viu um pouco sobre isso lá na termogenina, né? A termogenina ou o CP também acaba desviando aquele fluxo de prótons, né, na membrana mitocondrial para a produção de calor via termogenina e não para a produção de energia. Então, lembrando sempre desses três destinos.
Em mamíferos existem então complexos sinais, tanto hormonais quanto neuronais, que acabam controlando então o equilíbrio que ocorre entre captação de energia e gasto energético. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Aqui eu coloquei uma foto só de um tecido adiposo, para a gente lembrar, né, das aulas de histologia lá, fazendo uma grande menção. Nós temos então um tecido adiposo unilocular, com uma única gotícula, né, de gordura no interior da célula, com o núcleo normalmente nas periferias, amassados, entre aspas, né, pela essa gordura. E nós temos tecido adiposo então multilocular, então com uma grande quantidade de gotículas dentro de uma mesma célula. Só para fazer uma menção à histologia. Então, o tecido adiposo ele tem se verificado que acaba sendo um tecido com uma grande quantidade de funções, inclusive funções endócrinas. Então quer dizer que o tecido adiposo possui função endócrina, além de função energética, de armazenamento energético? Sim. E é isso que a gente vai conversar nessa aula. Então o tecido adiposo tem se verificado que ele é importante na homeostasia então, da massa corporal. Existe uma teoria chamada teoria da retroalimentação negativa da adiposidade. A gente vai falar dessa teoria no próximo slide. Eu vou explicar melhor o que é, né, e como se dá essa homeostasia pelo tecido adiposo. Então, tem se descoberto que sinais, entre aspas, liberados pelo tecido adiposo, então, acabam controlando regiões encefálicas superiores. Por exemplo, no hipotálamo nós temos um núcleo arqueado, se você lembrar lá das aulas de neuro. Esse núcleo arqueado possui regiões específicas com neurônios que controlam o comportamento alimentar. A gente vai falar deles mais para frente. Um dos primeiros fatores, no caso, o primeiro fator descoberto foi a leptina em 1994. E eles acabaram vendo que o tecido adiposo então é um órgão endócrino importante na produção de adipocinas. Então, dentre elas, a gente pode citar uma que é a leptina. Essas adipocinas elas podem ter diferentes ações. Elas podem agir localmente, de maneira autócrina, ou seja, na própria célula, parácrina, em células adjacentes, ou sistemicamente, como uma forma de um neurohormônio, né, de um hormônio peptídico circulando a longas distâncias. Tá? Então aqui a gente tem o nome da nossa querida teoria que eu comentei, que é a teoria da retroalimentação negativa da adiposidade. E o que essa teoria nos fala? Nos fala que os alimentos ingeridos, normalmente em excesso, então vai resultar numa expansão do tecido adiposo. Isso vai gerar energia e calor. Mas à medida que esse tecido adiposo ele vai se expandindo, eu vou tendo a liberação proporcional de hormônios como a leptina. Então a leptina ela vai ter duas funções distintas. Ela vai fazer a síntese, ela vai inibir então a síntese de gordura. Então ela vai diminuir também o comportamento alimentar e ela vai também aumentar a produção de energia e calor, tá? Então ela vai diminuir aqui a síntese de gordura, exatamente para tentar diminuir esse tecido adiposo, aumentando o seu gasto. E também vai ter uma ação mais central, que é de inibir o comportamento alimentar. Beleza, gente? Então a leptina, ela vem do grego leptos, que significa magro. A leptina ela tem cerca de 167 aminoácidos e acaba agindo em centros hipotalâmicos específicos no núcleo arqueado. E ela vai reduzir o apetite, então ela vai ter uma função anorexigênica. Por que anorexigênica? Como é que eu vou gravar isso? Só lembrar de anorexia. A pessoa começa a comer menos, começa a emagrecer, né? Uma pessoa que tem anorexia, então hormônios anorexigênicos vão diminuir o apetite, diferente de hormônios orexigênicos que vão aumentar o apetite, beleza? Então como é que eles verificaram, como é que eles descobriram a leptina? Eles viram que camundongos em laboratórios com os genes OB, né, de obesidade mesmo, quando esses camundongos eles tinham um gene mutado, ou seja, a nossa forma aqui, ó, OB, duas cópias mutantes do mesmo gene, o que acontecia? Os ratos eles tinham fome constante, cortisol elevado, eles não se aqueciam, esses animais, tinham uma grande compulsão alimentar e tinham um crescimento anormal sem se reproduzir. Então eles viam que esses animais, né, eles tinham alguma substância em falta, que depois acabou se descobrindo que era a leptina, que acabava gerando esses transtornos metabólicos nos indivíduos. Esses indivíduos também, esses camundongos, eles tinham um quadro de diabetes símile, inclusive com um quadro importante de resistência à insulina. Então o que eles viam? Eles viam que se você injetasse uma quantidade de leptina
nesses ratinhos, OB, mutantes, você tinha a correção da obesidade. Opa, fantástico! Então, a leptina, então, ela é a cura da obesidade? Não, não é. A gente vai ver daqui a pouco por que não é, né? Mas já adianto aqui que a leptina, a injeção da leptina em outros indivíduos acaba não levando à correção da obesidade. Então aqui nós temos os dois ratinhos, né, OB, mutantes. Aqui no caso, o da esquerda ele não foi tratado com leptina, então ele está obeso. Normalmente eles chegam a 3 vezes o tamanho de um ratinho, de um camundongo normal. E aqui do lado direito nós temos um camundongo que foi tratado então com a leptina e ele chegou a emagrecer. Ou seja, todas aquelas funções que a falta de leptina ocasionava acabavam sendo revertidas. Deixa eu apertar aqui. E aí eles verificaram assim, será que a leptina então leva à cura da obesidade? O que eles acabaram entendendo? Que quando você injetava leptina em ratinhos que tinham ausência de leptina, a obesidade era revertida. Mas se você pegar leptina e injetar em indivíduos obesos com os genes normais, isso não vai adiantar. Porque indivíduos obesos normalmente já possuem leptina em níveis normais ou até mesmo elevados. Então o que eles acabaram detectando? Que indivíduos obesos eles têm leptina, só que existe algum quadro em sistema nervoso central de resistência à leptina. Então eles têm o hormônio, mas esse hormônio não consegue fazer a sua ação. Então não adianta eu injetar leptina no indivíduo, que não vai adiantar. Então eu preciso descobrir qual o fundamento que está criando essa resistência à leptina em indivíduos obesos. Então por isso que a leptina vista como uma cura para a obesidade acabou caindo por terra alguns anos depois, segundo outras pesquisas que foram surgindo, tá? Importante a gente lembrar isso. Existe um outro gene que eu trouxe aqui, na verdade, só por curiosidade, que é o gene DB, de diabetes. E eles verificavam que indivíduos com cópias mutantes acabavam se tornando obesos e diabéticos, também em camundongos. Esse gene ele é responsável, então, por codificar um receptor de leptina, e esse receptor, normalmente, ele vai estar defeituoso. Com esse receptor defeituoso nesses camundongos mutantes, eu vou ter perda, então, da função desse hormônio, tá? Então, o que acontece? Esses receptores eles são expressos no núcleo arqueado do hipotálamo e auxiliam no comportamento alimentar. Do hipotálamo saem sinais enviados aos cérebros, então, de que as reservas energéticas estão aumentando. Mas se eu não tenho esse receptor operante, né, se acoplando à leptina, eu vou ter perda, então, dessas funções endócrinas. Perda, então, um pouco desse comportamento alimentar, tá? Então é importante lembrar desse gene DB. Aqui eu trouxe uma figura só para a gente entender como que a leptina ela opera e quais são as respostas geradas via sistema nervoso central, essas respostas depois da ligação da leptina nesses centros neuronais, tá? Então vamos começar aqui pelo tecido adiposo. O tecido adiposo em expansão, então vai produzir leptina, que via sangue vai chegar ao sistema nervoso central, aqui no caso o hipotálamo. Aqui embaixo nós temos a hipófise, coadeno e neurohipófise. Em sistema nervoso central, então, eu vou ter o contato da leptina e a sinalização de uma resposta neuronal via sistema nervoso simpático e receptores beta-3, tá? Receptores adrenérgicos. E aqui, no caso, noradrenérgicos. Então, nós temos a ativação, então, após aquela resposta efetiva via sistema nervoso central, da ativação, por exemplo, de proteínas G, resultando em AMP cíclico. A AMP cíclico pode ativar a proteína quinase A, né, o pKa, e a pKa ela pode aumentar a expressão então de genes no núcleo, por exemplo, da termogenina ou o CP, para produzir calor, para a célula produzir calor, e ela também pode auxiliar na mobilização então de TAG, ou seja, de triacilglicerol, das suas reservas que estão envoltas por pelilipinas. Isso aqui a gente já viu em outra aula. Esse TAG vai ser mobilizado então via mitocôndria para beta-oxidação e também para produção de calor. Então por isso que aqueles ratinhos que a gente viu, o OB, não conseguiam produzir calor, tinham aquela parte de disfunção alimentar, tudo devido à falta da ação da leptina, e é assim que ela opera, tá? Então os efeitos principais da leptina eu trouxe aqui para vocês. Então é estimular a produção então de peptídeos anorexigênicos que tiram a fome, então ela é um hormônio que tira a fome, a gente vai ver mais pra frente. Sempre lembrando que o hipotálamo, nós temos dois diferentes grupos de neurônios. Nós temos os orexigênicos, que estimulam o apetite, então,
pela liberação, por exemplo, do neuropeptídeo Y, aqui é NPY, tá, gente? Tá um H, mas é NPY. E nós temos os anorexigênicos, que acabam inibindo o apetite pela liberação de fatores como o alfa-MSH, também conhecido como hormônio estimulante dos melanócitos, tá? Então, sempre lembrando desses dois grupos. Então, a quantidade de leptina ela vai acabar sendo proporcional à quantidade de tecido adiposo. Então, à medida que a pessoa ela vai engordando, eu vou ter o aumento, então, na produção de leptina. E tem se verificado, algumas pesquisas têm visto que a leptina é essencial ainda para o desenvolvimento de circuitos neuronais do hipotálamo, tanto os sistemas orexigênicos quanto os sistemas anorexigênicos. Então, essa leptina ela tem uma certa influência nesses dois sistemas e é importante, então, nesse balanço entre fome e saciedade, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Aqui eu trouxe um exemplo mais simples do Leninger, como que isso opera, né? Como a leptina opera. Então, aqui nós temos a leptina e ela vai estimular, então, a parte anorexigênica. Então, vai tirar a fome. Como que ela vai fazer isso no sistema nervoso central? Através da produção de alfa-MSH, conforme eu comentei, que vai sinalizar coma menos, metabolize mais. Tá? Então, assim, eu estou tendo muita energia aqui, gasta essa energia, não me traga mais energia para o corpo, porque eu já tenho bastante. E a leptina também ela vai inibir, então, a ação do neuropeptídeo Y, que é orexigênico. Então, se eu inibo essa parte orexigênica, eu não vou ter fome. Então, a parte orexigênica, pelo neuropeptídeo Y, acaba induzindo a coma mais, metabolize menos. Então, se eu estimulo essa parte aqui e inibo essa parte aqui, eu estou inibindo o comportamento alimentar. Então, por isso que a leptina é um hormônio anorexigênico. Beleza, gente? Sempre lembrando aqui também que nós temos outros fatores, como por exemplo a insulina, que tem um fator semelhante à leptina, então é um hormônio também anorexigênico, inibindo o neuropeptídeo Y. Tá? Esses outros aqui eu vou abordar na segunda parte da aula com um pouco mais de calma. Aqui eu trouxe também, eu não sei a que nível os professores de vocês acabam indo nessa parte de biologia celular, molecular, genética, mas a nossa professora aqui da PUC acaba gostando bastante dessa parte, então eu vou abordar um pouco com vocês. Como que ocorre a sinalização da leptina, então, na parte hipotalâmica, que vai me permitir a produção, por exemplo, do alfa-MSH? Então vamos ver como é que ocorre. Nós temos a leptina, então, que ela vai se acoplar a dois monômeros de receptor de leptina. Acoplando esse monômero, ele vai dimerizar. Dimerizando, a gente vai ter a Janus-quinase, que é conhecida como proteína JAK, né? E isso vai fosforilar, então, a JAK vai fosforilar alguns sítios específicos desses monômeros. Isso aqui vai funcionar como grandes âncoras para as proteínas STAT. Normalmente são 3 grupos, 3 classes de proteína STAT que acabam utilizando como ancoragem esse grupamento fosfato. Essas proteínas STAT elas vão também se fosforilar, vão se dimerizar e vão até o núcleo, onde vão ativar a expressão gênica de alguns componentes, dentre eles o PONC. O PONC nada mais é do que, na verdade, um precursor do alfa-MSH. Então, a partir do momento do PONC, eu consigo produzir o alfa-MSH, eu consigo ter a minha ação anorexigênica. Então, é assim que os neurônios hipotalâmicos conseguem produzir essas substâncias que a gente comentou no slide passado. Bem, gente, é isso. Essa é a primeira parte da aula. Eu acho que não fui muito rápido, né? Eu creio que eu tenha ido numa boa velocidade explicando essa parte. Essa segunda parte da aula agora, eu vou explicar um pouco mais sobre insulina, sobre obesidade, sobre síndrome metabólica. E vou dar também para vocês uma grande dica de como vencer a obesidade. Então, se você tem obesidade, se interessa pelo assunto ou conhece pessoas que estejam obesas, compartilhem o segundo vídeo, curtam o nosso canal que vão ajudar muito na divulgação e também vão ajudar muito essas pessoas a vencerem essa situação tão complexa que é a obesidade. Tá? Então, mas eu vou explicar para vocês certinho essa grande surpresa no segundo vídeo. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Eu fico por aqui. A gente se vê no segundo vídeo.